eu havia avisado, a gente coloca para gravar. Daí eu aproveito nesse momento, então, para saudar todo mundo que está em casa, aquela câmerazinha que tem ali. E aí as pessoas que estão em casa recebem, então, o nosso alô. Que bom que a gente se encontra de novo. Ficamos a semana passada, né, por conta da terça-feira de carnaval, e agora estamos juntos novamente. Então, que tenhamos uma excelente reunião hoje. Hoje é de tratamento espiritual. E, antes disso, a gente tem, então, a apresentação que vai ser feita hoje pelo Nilton. Bom, então, à vontade. Gostaria de saber se alguém se coloca para fazer a oração. Bem? Bom, faz você. Maria Clara faz. Deixa eu fazer. As meninas. Bem, Maria Clara, faz. Vamos lá. Isso. Meninas. Hoje, como um dia bastante especial, porque eu fui certamente para a Francisca, então nós vamos pensar muito amor, muita solicitação de carinho e carinho para os nossos irmãos, nossos amigos, pedidos, lembrança que aqui são trazidos para o devido tratamento. Então, vamos tomar o nosso medicamento de gratidão ao Pai por nos permitir auxiliar, ser instrumento de ajuda, de socorro, juntamente, principalmente com o irmão, porque é o que nos dá uma sustentação efetiva, agora, no momento, hoje e sempre. Ela está sempre, nós estamos sempre sob a proteção dela. Por isso que muitas vezes eu digo aqui, quando vocês têm um problema em casa, pensem sempre, orem, peçam, porque aqui está sendo um portal para o devido auxílio que precisamos de imediato, certo? Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que essa noite seja perfeita para nós, seja bem-vindo nosso palestrante. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, pessoal que está em casa. Tudo bem, minha gente. A minha conversa de hoje, eu batizei de o sentimento e a razão na caminhada de evolução espiritual. Para a gente falar de evolução espiritual, não tem jeito. Tem que voltar ao assunto das leis naturais. Que a evolução espiritual está intimamente atrelada às leis naturais. Uma delas em especial. Qual? A coisa que todas as vezes a gente repete aqui para vocês também. Que é a lei natural da imortalidade do espírito. Né? Só para lembrar rapidamente, todos nós sabemos que o espírito é imortal, o que morre é o corpo físico. O espírito é imortal. E a evolução espiritual se dá justamente porque o espírito é imortal, daí a lei natural da imortalidade do espírito. Muito bem, mas como se dá essa evolução espiritual? A gente também já sabe, o espírito é imortal. E o instrumento que a gente utiliza para ir evoluindo espiritualmente são as sucessivas encarnações. São as experiências que a gente tem no mundo da matéria, no corpo físico. Em cada encarnação, o espírito recebe um corpo físico, vai ter toda uma jornada nessa encarnação, e essa é uma jornada de aprendizado. A Fran, na abertura aqui, mencionou para vocês, ela trouxe aquela imagem que é muito verdadeira e sempre vem à tona também, que a vida da gente, de encarnado, é como se fosse uma escola. A gente vai aprendendo, né? Quando termina a encarnação, a gente faz a prova. Você pode ser aprovado, pode não ser aprovado. Algumas coisas você aprendeu, evoluiu, outras coisas você não aprendeu.
Então, você vai ter a oportunidade de encarnar novamente, uma nova encarnação, para aprender e, assim, caminhando espiritualmente e evoluindo espiritualmente. Nesse contexto, então, da evolução espiritual através de cada encarnação, eu, particularmente, sempre gosto de trazer aqui, nessas conversas que a gente tem, algumas reflexões, pensando como, de que forma, né? São reflexões objetivas sobre como fazer para a gente efetivamente, em cada encarnação, e mais específica nessa que a gente está vivendo hoje, porque é essa que importa, né? Nós estamos aqui agora, nesse processo de aprendizado, o que que a gente pode fazer objetivamente para evoluir em cada encarnação? Aí a gente sabe também que essa evolução, ela passa por a gente conhecer as leis naturais, respeitar as leis naturais, aplicar as leis naturais e, sobretudo, termos em mente as lições que Jesus nos legou, né? Ele é o Espírito no plano terrestre, no âmbito da Terra, do nosso planeta, ele é o Espírito mais evoluído, ele é o nosso governador. Então, ele teve a passagem aqui na Terra, uma passagem curtíssima, de 33 anos, justamente para, a partir das leis naturais, legar para todos nós os ensinamentos que a gente deve observar, e é com a observância desses ensinamentos que a gente vai evoluindo espiritualmente. Então, como fazer isso? Apresentado esse contexto, esse panorama, eu trouxe aqui para tratar com vocês, eu vou fazer a leitura, um texto do Emmanuel. Vocês sabem, o Emmanuel é o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Através do Emmanuel, de outros espíritos também. Mas a grande obra, um grande número de obras do Chico Xavier foram ditadas pelo espírito do Emmanuel, que era o mentor espiritual dele. Então, esse texto é do Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier, e a gente encontra no livro Coletâneas do Além. E esse texto tem tudo a ver com o que eu me propus a dizer para vocês aqui. Ele é intitulado Sentimento e Razão. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui, a gente vai refletir um pouquinho, como casar o sentimento e a razão na nossa vida, pensando na nossa evolução espiritual. Então, vou pedir licença para vocês e vou ler o texto do Emmanuel aqui. Ele não é muito longo. Como eu disse, o título é Sentimento e Razão. Então, Emmanuel começa da seguinte forma: nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Então, todo mundo que tem algum tipo de conhecimento da doutrina espírita já ouviu essa máxima de que o espiritismo prega a fé raciocinada. A gente agir levando em consideração a nossa razão, passar as coisas pelo filtro da razão. E aqui ele diz isso. Então, muito se tem falado da fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. O que seria essa razão iluminada? A gente vai constatar isso na sequência do texto. Continua Emmanuel. Se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo, o raciocínio, sem o sentimento, pode conduzir a absurdo mais lamentável. O cérebro, que é a razão, né? E o coração, que é o sentimento, não podem viver separados na tarefa construtiva. Tarefa construtiva, na nossa evolução espiritual, na nossa caminhada espiritual. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, que é o cérebro, sem o segundo, que é o coração, fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Então é isso. Se você utilizar somente a razão, como o nosso cérebro, diante da espiritualidade como um todo, apesar de ter um grande poder, ele é muito limitado,
a gente começa a negar aquilo que o cérebro não consegue entender. Então, a gente passa a negar tudo. E da mesma forma, se a gente deixar de lado o cérebro, a razão, e se guiar só pelo sentimento, a gente corre o risco de, para usar uma expressão que é bem moderninha, né? Abro aspas aqui, de viajar na maionese. A gente começa a admitir coisas que não têm o menor fundamento. Então, tem que andar para e passo. Coração e razão. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação, né? Então, ó, a gente dá uma freadinha com a razão para não viajar na maionese, mas não pode esquecer do sentimento, porque o sentimento é mais amplo que a razão. O sentimento é o espírito, é a alma da gente, é aquilo que é inato do espírito e da alma, tá? A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. A primeira razão, está falando da razão. A primeira é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O segundo, ele falando do sentimento, é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais a caminho da espiritualidade plena. A razão é o caminho humano. O sentimento é a luz divina. Por esse motivo, todos os investigadores da verdade transcendente que percorram a estrada da experimentação sem a fé, marcham às escuras e, não raro, esbarram na solidão e no desespero supremos. Por quê? Porque tem coisas que a nossa razão não consegue captar. É o que eu disse para vocês, o nosso cérebro, embora muito poderoso, perto da espiritualidade, ele é praticamente nada. Né? Então, você desconhece, por desconhecer, você nega e chega a nada. Deixa esse lado importantíssimo, que é o do sentimento, é o nosso lado espiritual, a nossa ligação com Deus, em segundo plano. A ciência analítica, a filosofia especulativa podem fazer muito pelo espiritismo, dentro de seus métodos experimentais, mas sem a claridade mas sem a claridade religiosa oriunda das ilações do campo doutrinário, estaria ele destinado a representar um papel tão humano e tão transitório como o das mais notáveis filosofias que precederam, abrindo as janelas douradas de seus castelos teóricos no mundo, acenando às almas com o jogo das palavras, mas passando sempre, no curso do tempo, e acabando mumificadas no sarcófago das bibliotecas esquecidas. Então, a razão pura, através da filosofia da ciência, se a gente não tomar esse cuidado, pode chegar nesse ponto. Os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, de escola para escola, sem estabilidade no tempo. Ambas acompanham os voos do conhecimento, de quando em quando, aceso pela fagulha do gênio, que despreza a rotina e o convencionalismo, para iluminar a estrada do futuro infinito. Não se esqueçam, né, quando ele fala de estrada do futuro infinito, nós estamos falando aqui do nosso tema, que é a caminhada de evolução espiritual. Qual sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. É por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação na própria fé e sua evolução sentimental, de sua riqueza anterior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. Em outras palavras, só com a razão a gente não evolui espiritualmente. É preciso aliar isso, o sentimento, e nesse sentimento, essa ligação que a gente nem identifica, mas que a gente tem com Deus, né? Alguns usam a expressão, todos nós temos no coração a centelha divina. O que é isso? É Deus dentro de cada um de nós.
E é ainda por isso que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata de renovação interior. Então, o texto, minha gente, é esse aí que eu li para vocês. Vamos refletir um pouquinho sobre ele. Perdão. Eu imagino que tenha ficado claro para vocês que a proposta do Emmanuel aqui é mostrar para a gente que a evolução espiritual, a caminhada de evolução espiritual, ela precisa, a palavra-chave é uma só, equilíbrio, entre a razão e entre o sentimento. Por que esse equilíbrio? É o que ele disse aqui, textualmente, de uma forma até poética, mas literalmente o que foi dito é o seguinte: a razão, como ela é analítica, como ela é humana, tá? Ela vai experimentando as coisas e chega até determinado ponto. A partir desse ponto, ela chega no desconhecido, ela não vai adiante. E como a espiritualidade é muito maior do que a razão, você vai estacionar lá e não vai seguir a sua caminhada espiritual de aprendizado, de evolução, né? E o sentimento, então, caminhando junto com a razão, vai te propiciar isso. Mas tem que caminhar junto com a razão. Não é uma questão de considerar esse é mais importante ou aquele é mais importante. A caminhada tem que ser conjunta, tem que ser par e passo. Por quê? O sentimento ilumina a razão. E a razão freia a ilusão que o sentimento pode trazer para a gente. Porque nós temos esse sentimento, nós temos essa centelha divina no coração, mas para nós ela é desconhecida também. Então a gente começa a elucubrar, você pode ir por um caminho que te leva, por exemplo, ao fanatismo. E se vocês forem buscar exemplos no nosso dia a dia, a gente poderia citar várias situações de fanatismo espiritual que não levam a nada, não trazem benefício algum. Então, o segredo é esse mesmo, e a palavra é essa, equilíbrio. O sentimento avança e a razão equilibra. Ela freia o avanço, aquele avanço que não é real, que é uma criação nossa, até pela nossa ignorância. Que é normal. É por isso que a gente está aprendendo, né? Se a gente já tivesse caminhado muito, ou já estivesse chegando no final da nossa caminhada espiritual, tá? Não precisava de nada disso. A gente precisa disso justamente porque precisa ir caminhando, usando então essas duas ferramentas. Ok? Basicamente é isso. Essa segunda parte aqui, eu trouxe para vocês aquilo que me pareceu. Mas eu fui um pouco além. Eu fui pesquisar e achei algumas coisas que me pareceram interessantes sobre esse texto. Interessantes e verdadeiras. Então, eu quero trazer aqui para vocês. Algumas delas eu já até, na minha manifestação, mencionei com vocês. Mas eu reitero agora, porque me parece que é muito importante para a gente realmente focar e fixar nessas ideias. A primeira coisa é a questão da necessidade do equilíbrio, que eu já coloquei aqui para vocês. Então, ó, esse texto ele enfatiza que o sentimento e a razão, elas não são forças opostas, mas elas são complementares. Elas precisam caminhar passo a passo. O sentimento, quando isolado, pode levar ao sentimentalismo excessivo, à parcialidade e às decisões impulsivas. E a razão, por outro lado, quando desacompanhada da sensibilidade ou do sentimento, pode tornar-se fria, rígida e até injusta. A verdadeira maturidade espiritual nasce do equilíbrio de ambos. Me parece bem coerente essa colocação. Outro lado que a gente pode extrair desse texto, tá? Ele traz o sentimento como a força motriz, tá? A gente precisa do sentimento para evoluir espiritualmente, porque o sentimento, repito para vocês, na minha visão, é aquela centelha divina, é aquele Deus, ou se vocês quiserem, aquele pedaço de Deus que todos nós temos dentro de nós, tá ligado?
que todos nós temos dentro de nós. O texto valoriza o sentimento como fonte de caridade. Por que isso, minha gente? Quando vocês pensam em fazer caridade, e aqui a gente sempre fala de caridade e lembra desse detalhe, não estamos falando apenas da caridade material, que é muito importante, ajudar as pessoas materialmente que precisam, mas é a caridade no sentido mais amplo. Da onde vem a caridade? Será que ela vem da razão da gente? Não, ela vem do sentimento. Se você for encarar a caridade como razão, provavelmente o raciocínio que vai surgir é o seguinte: ó, a pessoa está precisando de caridade porque ela é responsável por estar nessa situação. De alguma forma, ela provocou isso. Então, ela tem que assumir as responsabilidades. É verdade, ela tem que assumir as responsabilidades. Mas o que o sentimento nos fala para fazer esse equilíbrio que eu estou tentando passar aqui para vocês? Ele vai nos dizer o seguinte: que a pessoa é responsável, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas ela merece desamparo? É filha de Deus, como eu. O que eu posso fazer para ajudar? Eu não sou responsável por ela, mas eu posso, de alguma forma, ajudar? A razão vai por esse caminho? Não vai por esse caminho. É o sentimento que vai por esse caminho. O sentimento é a base da compaixão. Tem a ver com isso que eu acabei de dizer para vocês. Da onde vem a compaixão? Você se compadecer com alguém que está precisando do auxílio e efetivamente auxiliar. Vem da razão? Provavelmente não. É o impulso para o perdão. Quando a gente caminha um pouquinho mais, tá? E você consegue entender que aquela pessoa também está num processo de evolução espiritual e ela te fez um mal, maior ou menor, mas ela te fez um mal, quando você consegue entender isso, o caminho para que você chegue ao perdão está pavimentado. Isso vem, mais uma vez, do sentimento e não da razão, porque senão a razão vai se ater aos fatos específicos. Ela sacou a arma, ela me deu um tiro, ela roubou meu dinheiro, ela roubou meu carro, tá? E é a expressão do amor cristão. Isso vem do sentimento e não vem da razão. O texto coloca também achei essa colocação muito interessante, a razão como um instrumento de disciplina, né? Por quê? O sentimento nos eleva, a gente, pela nossa ignorância, pode viajar, a razão puxa e traz a gente, traz os nossos pés para o chão, faz esse equilíbrio. Então, a gente pode entender isso, ele como um instrumento de disciplina. Ele é um guia para a gente, nas decisões que a gente tem que tomar, e quando eu digo decisões, não é fazer julgamento dos outros, que a gente não vai julgar ninguém, mas as decisões que a gente precisa tomar, a razão ajuda que elas sejam justas, né? Quando a gente consegue realmente pesar direitinho na balança, você pode chegar numa decisão mais justa. Ela é um filtro contra ilusões e fanatismos, né? A gente é ignorante com relação à espiritualidade, aos limites do nosso sentimento, se é que eles têm limites. A razão o que faz? Traz a gente para a Terra. A Terra, a gente. Então, ajuda a compor esse equilíbrio que a gente já mencionou. É uma proteção, a razão, contra os exageros emocionais, né? Que a gente, se guiar também só pelos sentimentos, é exagerar. Ela organiza o sentimento e impede que as boas intenções gerem consequências negativas. Então é isso, minha gente. Essa parte final foram pesquisas que eu fiz aí e pessoas se manifestando sobre o teor do texto. Espero ter conseguido para vocês trazer essa ideia. O intuito da gente aqui, com todas as palestras, é a reflexão de cada um. Não há certo, não há errado. Há que se ter a abertura suficiente, se abrir para refletir e cada um seguir o caminho que achar mais conveniente, lembrando sempre, né, que a base da nossa evolução espiritual são os ensinamentos que nos foram legados por Jesus. E o ponto crucial mesmo, a meu ver, vou repetir mais uma, espero pela última vez hoje, é a gente equilibrar a razão e o sentimento. É fácil? Talvez esse seja o grande desafio da nossa evolução espiritual.
né? E aí eu posso trazer meu testemunho, eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando de mim, e me sinto à vontade de trazer isso para vocês. Quando eu descobri, quando caiu a ficha, né, do lado espiritual, da importância da evolução espiritual, no primeiro momento eu já percebi que o meu grande desafio seria equilibrar o sentimento e a razão. Porque até aquele momento, quando eu comecei, eu ia muito bem do lado da razão. Super racional, e do ponto de vista da razão, as coisas para mim funcionavam muito bem. Mas e o lado do sentimento? Eu comecei a sentir essa necessidade de equilíbrio. Para mim, o desequilíbrio era muito grande. Eu tinha muitas vantagens, levando em consideração só o lado racional, mas eu tinha muitas desvantagens também, deixando de levar em consideração o sentimento. Então, era isso, minha gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, rapidamente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Deixa eu fazer esse próximo. Todas que você quiser. O Emmanuel também utiliza uma metáfora em outro texto que ele diz o seguinte: para se alçar no mundo, alcançar a espiritualidade, são necessárias duas asas. Duas asas, ou seja, a razão e os sentimentos. Ou, como ele chamou, a sabedoria e o amor. Sem isso, não se consegue alçar ou alcançar a espiritualidade maior. Essa foi a metáfora que está em outro texto dele. Obrigado, Carla. Alguém quer fazer uma colocação? Ó, a gente fica muito feliz quando alguém se propõe, porque a ideia da gente com essas conversas é a participação de vocês, não é simplesmente trazer as coisas aqui. A gente traz para conduzir, digamos assim, a conversa, mas que a gente possa refletir e todo mundo participar. Então, se alguém quiser, vai chegar nele lá. Razão, sentimento, sabedoria e amor. E a fé do lado de cá. A fé está no sentimento. Tá? Tem que entender a fé racionalmente. Será que a gente consegue? Acho que aí, não sei. Eu vejo Ela não que está você não tem no fé, né? coração? Ela não está no coração, Concordo. né? E as pessoas que podem ter problema com isso é porque não conseguiram ainda acessar isso no sentimento. Essa é a minha opinião, hein? Estou pegando a minha opinião pessoal também. Tá? É isso, pessoal. Então, agradeço aí a paciência de vocês e acho que podemos ir para o encerramento. Você pode pegar. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aproveitar essa energia aqui do equilíbrio, né, de balancear o sentimento, a razão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar profundamente, pensar na nossa vida, pensar na nossa evolução espiritual e orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal de casa, obrigado também por estar de encerramento aqui com vocês. Bom, só para deixar um abraço para todos, para cada um que está presente também, igualmente. E que a gente tenha uma ótima semana com muita alegria. E cada um em casa. E depois, quando a gente estiver retornando para casa, também é não só o coração abastecido, mas a gente vai usar para todo mundo, né? Tudo assim, conjunto. Então, uma boa noite para todos. Deus abençoe.